A história do mundo. O início de tudo. Era o universo primordial, no qual tudo era de similaridade. E não havia nem continuidade, sendo cada momento completamente díspar, sem que nada ao menos conectasse um momento a outro. Em meio ao caos radical da dessemelhança absoluta, surge a continuidade, a existência que perpassa dois momentos. É o nascimento do tempo. E o autorreplicador, cuja existência perpassava o tempo, gerou réplica de si. Era a continuidade gerando a continuidade. Era o surgimento das entidades identificáveis, de tudo que possui alguma perenidade, perpetuando-se por mais de um momento. Uma verdadeira cosmogonia deve explicar o surgimento de tudo o que há, incluindo o tempo. Conta-se que, agastado com a incapacidade de responder à pergunta que lhe era dirigida insistentemente sobre o que Deus estaria fazendo antes do primeiro dia, Santo Agostinho teria respondido: estava fazendo o inferno para nele jogar quem viesse a fazer esse tipo de pergunta. Antes do primeiro dia, tudo era de similaridade, não havendo sentido em nada, nem no tempo. É preciso haver continuidade para que haja algum sentido no tempo. É a continuidade que dá ordem ao tempo. A continuidade temporal pode ser vista como um fenômeno de autorreplicação no tempo, como uma existência a replicar a si mesma no instante seguinte. O surgimento da continuidade corresponde simultaneamente ao surgimento das identidades e do tempo. O surgimento da matéria. Em meio aos eventos únicos, protagonizados por entidades únicas, dissimilares a tudo mais que havia, surge uma cópia. É a primeira replicação, o surgimento de uma entidade similar a seu progenitor, capaz, portanto, de gerar entidades similares, também elas replicadoras. Enquanto se alimentam do caos ao redor, os replicadores o devoram e o extinguem, transformando toda a dissimilaridade primeva na mesma similaridade replicadora. É o surgimento da matéria. Surgem então as partículas elementares, dotadas de gravitação, como o próton e o elétron. De um modo ou outro, o resultado do caos primordial pré-material foi a matéria, o conteúdo de tudo que hoje existe. O pressuposto de um mundo pré-material primevo, constituído por dissimilaridade, habitado por entes indiscerníveis, permite explicar a existência do que é hoje como fruto da semente replicadora lançada ao caos primordial. Surge assim a matéria como elemento replicador. Um pressuposto implícito nessa cosmogonia consiste no recuo ao universo primordial das possibilidades, situando nele o início de tudo. Embora à primeira vista essa possa parecer uma exigência forte, trata-se de uma tautologia, uma verdade necessária que o que existe tenha como ponto de partida o universo das possibilidades. Penso em uma infinidade de possibilidades tão absurdas que indescritíveis, em efemeridades sumamente instáveis, de existência apenas momentânea. Penso nas infinitas formas evanescentes a se suceder e se transformar umas nas outras sem nunca se repetir. É pensável que as grandezas físicas associadas à matéria, como a massa e a carga, tenham surgido de uma diversidade muitíssimo superior à existente hoje, tendo sido originadas a partir de uma pré-matéria anterior a tudo o que há. Pensável também que tais grandezas tenham constituído o primeiro fenômeno a adquirir continuidade no tempo, sendo essa a origem das leis de conservação, quando as propriedades conservativas substituíram
toda a efemeridade primordial. No contexto primevo de um mundo pré-material em ebulição, transformando-se de momento a momento enquanto vai forjando a matéria primordial, seria esperada a formação de matéria inadequada, quase prótons, quase elétrons e demais entidades similares às partículas atuais, mas ligeiramente diferenciadas e, consequentemente, instáveis. No contexto de formação da matéria a partir da diversidade efêmera primeva, efetuava-se infinidade de experimentações precursoras da matéria atual, como quase-elétrons instáveis, portadores de massa equivalente a 3.748 vezes, ou 0,9997 vezes a massa do elétron atual, e, em consequência de tais disparidades, sumamente instáveis, durando apenas um átimo. Também foram testados infinitos valores para o spin, diferente de meio e seus múltiplos, assim como a infinidade de valores para Tungunata, propriedade com valor fixado em 0,875 para toda a matéria existente e tornada irrelevante por sua ubiquidade, assim como o Nungoya, propriedade que também possui apenas um único valor, sendo por isso igualmente desprezível. Inúmeras propriedades da matéria, aliás, tiveram que ser testadas antes de assumirem os valores únicos que deram estabilidade e existência à matéria, sendo toda a infinidade restante inadequada à formação de um universo estável. Tungunata e Unungoya são, obviamente, abstrações inventadas para ilustrar o conceito de propriedades diversas das tratadas atualmente pela física. Dentre as infinitas conformações, talvez a única estável seja aquela em que as propriedades de cada partícula, como as do elétron, sejam exatamente as que são, tendo surgido inúmeras formações anteriores decorrentes da interação entre a pré-matéria primordial, incapazes de se manter e vingar. Em tal caso, teria sido necessária a adequação das várias propriedades, em suas medidas exatas, em uma única partícula que se tornaria a semente de toda a matéria hoje existente, ao interagir com a pré-matéria diversa para gerar mais e mais dessas mesmas criaturas existentes hoje, idênticas à progenitora original. A desordenação radical pré-temporal teria possibilitado a realização da infinidade de experimentações antes que o universo conseguisse encontrar, entre todas as infinitas possibilidades, a constante de Planck em sua medida exata, tal que desse estabilidade aos fótons, prováveis predadores da pré-matéria original, reproduzindo-se ao interagir com ela e impondo desse modo a constante de Planck como única capaz de lhes atribuir estabilidade, e, em decorrência dela, as propriedades que definem as partículas hoje existentes. E essa é a origem do mundo, de acordo com a saga dos replicadores. Parte 2. Nosso mundo é ordenado pelo tempo, fato revelado pelo conjunto de fotogramas de uma filmagem qualquer, que evidencia sempre a sucessão ordenada de imagens a transcorrer passo a passo. Caso embaralhemos os fotogramas de um filme, podemos, posteriormente, reconhecer e construir sua ordem original. Trata-se da ordem temporal, decorrente da existência do tempo. Suponhamos, em contrapartida, um universo primevo de possibilidades povoado por entidades únicas e efêmeras, diferenciadas, cada uma delas, de todas as demais, e cujas existências perduram apenas um átimo, esvaindo-se todas elas para dar lugar a outras igualmente fugazes e diferentes de tudo que já existiu. Inexistindo continuidade, não há também uma ordem,
tornando inútil qualquer referência a um tempo incapaz de ordenar qualquer evento, de modo que um universo de diversidades absolutas, sem repetições, consiste em um universo atemporal. Podemos supor um universo tão díspar que, povoado por quase partículas que, além de efêmeras, possuam propriedades únicas e diferenciadas, de modo que nenhuma delas possui massa ou carga ou spin, mas cada uma possua propriedades únicas que nunca se repetem. Nesse universo absurdo, podemos supor o surgimento, em meio às infinitas possibilidades, de algo que se mantém, de alguma propriedade que perdura no instante seguinte, compondo, desse modo, uma continuidade e permitindo, com isso, a ordenação temporal. Trata-se do surgimento não só da continuidade, mas da ordenação e do tempo. Replicadores. A designação replicador é propriamente aplicável a qualquer entidade que possa ser descrita pela equação geral. R mais A resulta em R mais R mais B, na qual o replicador R resulta duplicado. O surgimento das partículas elementares. Em princípio, a denominação replicador é aplicável a propriedades como energia ou spin de uma partícula. Podemos imaginar, no mundo pré-material caótico, o surgimento de uma propriedade estável, como o spin, acoplada a uma quase-partícula. O acréscimo de outras propriedades estáveis, que permanecem no tempo, acabaria compondo as partículas como as conhecemos. Imaginemos o surgimento da energia em um mundo radicalmente caótico. Consideremos que a energia se conserva de um momento a outro. Suponhamos que toda a energia do universo tenha sido criada em um único instante. A brutalidade de tal suposição nos assusta, a ponto talvez de nos levar à descrença. Como teria sido possível a criação instantânea de algo tão estrondoso quanto toda a energia do universo? Em vista de tal perplexidade, parecerá mais plausível imaginar a geração de apenas uma unidade de energia. Mas, note, qualquer que seja a quantidade de energia imaginada, ao ser distribuída por tudo que há, ela acaba por corresponder a toda a energia do universo, ainda que sob tal descrição, essa totalidade seja designada como uma unidade. É curioso notar que nossa descrença depende fundamentalmente de nos situarmos pequeninos no interior de um vasto universo ou imensos a contemplar um universo nascente de fora dele. Assim, sob o conforto propiciado pela geração de uma unidade de energia associada a uma pré-partícula primeva, podemos imaginá-la interagir com as entidades efêmeras, atribuindo a cada uma delas certa quantidade da propriedade conservativa, a que denominamos energia. Teria sido necessária também a geração do spin, do momento e de todas as propriedades que se conservam, a serem distribuídas por entidades que com elas ganhariam perenidade, acabando por se transformar em partículas. As suposições acima ilustram a maneira como os fótons poderiam ter usado a pré-matéria original como alimento para sua replicação, assim como todas as outras partículas terão sido geradas através de interações replicativas, impondo-se todas elas no mundo como replicadores, eventos passíveis de representação pela equação. Gama mais P resulta em emão, que resulta em gama mais eminho, onde a interação entre o fóton gama e a pré-matéria P resulta em dois fótons e matéria, através da etapa intermediária emão. Uma pré-matéria tão extravagante que nem ao menos interagisse com a matéria
constituiria um universo paralelo fantasmagórico e irrelevante, dada sua inacessibilidade. E assim, esboça-se a construção de tudo o que há no universo enquanto fruto de uma semente original replicadora. Parte 3. A formação das estrelas e dos elementos. Tendo surgido na forma de partículas elementares, a matéria se espalhou pelo universo nascente. Uma das propriedades da matéria é a massa, que atribui a ela a força gravitacional, um poder de atração recíproco que faz com que toda a matéria busque se unir e se coagular em um único grumo. Quanto mais massivo um aglomerado, quanto mais matéria ele já tiver atraído, maior será o seu poder de atração, característica que faz com que a matéria se aglutine em grumos a girar em torno uns dos outros, à espera de colisões que aumentem a massa dos núcleos assim formados. Restos do universo primevo pré-material que houvessem sobrado teriam se dispersado na imensidão, alheios à gravitação e, eventualmente, até as leis do movimento vigentes no universo material, compondo também, possivelmente, a matéria e a energia escuras, essas desconhecidas. É pensável ser a própria matéria que gera as dimensões daquilo a que chamamos espaço. Regidos pela gravitação, os descomunais coágulos de matéria primeva comprimiram-se em núcleos aquecidos pelos choques sucessivos da matéria atraída e engolida pelo coágulo, resultando nas primeiras estrelas, formadas principalmente por hidrogênio, chacoalhado violentamente pela massa fervente. Os violentíssimos choques eventualmente resultaram na produção de hélio, átomo cujo núcleo é composto por 2 prótons e 2 nêutrons. A continuação do processo, em meio às altíssimas temperaturas, foi gerando núcleos atômicos cada vez mais pesados, assim como a energia para aquecer ainda mais o centro da estrela, intensificando a fusão nuclear e o consequente aumento de temperatura, realimentando o processo, o que eventualmente acabou por causar a explosão da estrela, lançando no espaço imensa nuvem contendo todos os tipos de átomos, como os de ferro, carbono, silício e demais, fabricados todos eles nos núcleos estelares. A matéria que compõe nossos corpos foi toda forjada nas estrelas. Compungidos pela gravidade, os núcleos pesados aglomeraram-se em grumos que acabaram por se tornar sementes para a produção de novas estrelas. Parte 4. O surgimento dos planetas e a origem da vida. Desequilíbrios na produção de energia no interior dos núcleos estelares, baseada na aglutinação ou fusão de núcleos atômicos, acabam eventualmente produzindo algo similar a uma bomba de hidrogênio descomunal, que explode espalhando o material da estrela no espaço ao redor. Vasta quantidade de hidrogênio, somada a hélio e demais elementos atômicos forjados nos núcleos estelares como resultado da fusão que a aquece. Regida pela gravidade, a matéria expelida pela explosão começa a se reaglutinar em grumos cada vez mais massivos. 2 ou mais grumos podem absorver a maior parte da matéria estelar expelida, iniciando a formação de sistemas estelares múltiplos, com 2 ou mais estrelas orbitando umas em torno das outras. Algumas vezes, a maior parte da matéria expelida aglutina-se em uma única massa central, formando uma estrela em torno da qual orbitam aglomerados menores. Para se tornar uma estrela, um aglomerado de matéria deve possuir certa quantidade mínima. Quantidades inferiores de matéria não são capazes de acender o astro e transformá-lo em uma estrela, resultando em planetas, onde as temperaturas relativamente baixas
permitem a manutenção dos processos químicos impossíveis sob o intenso calor estelar, inviáveis nas gélidas extensões do espaço. O surgimento da vida. Toda a vida existente surgiu de uma semente primeva, de um replicador original, cujas cópias, sob múltiplas variações, correspondem aos seres vivos atuais. Minúsculos núcleos abrasivos lançados pelo vento ou água à rocha que os originou, replicam-se, gerando uma infinidade de partículas cristalinas similares a si, cujas superfícies tendem a absorver, grudar nelas, moléculas variadas existentes no meio ao redor sob as mais diversas conformações. Dentre a infinidade de compostos formados pela adsorção de moléculas a um cristal de argila, alguns possuem mais estabilidade que outros, sendo capazes, eventualmente, de perdurar o suficiente para capturar e adsorver ao composto um cristal similar ao que o compõe. A cumplicidade da multiplicidade nos permite considerar um composto relativamente estável, cujos íons aderidos à sua superfície favoreçam a escolha de seus vizinhos, tendendo a aglutinar, em torno de um novo núcleo recém-incorporado ao composto, uma sequência de moléculas similar à que reveste o núcleo iniciador do procedimento. A repetição do processo gera um aglomerado cujos complexos que o compõem eventualmente destacam-se da cadeia, iniciando o processo análogo ao que o gerou. A instabilidade relativa de tais compostos faz com que o processo de seleção natural tenda a manter e replicar os tipos de maior estabilidade, eliminando os tipos mais instáveis, propiciando dessa maneira a obtenção de tipos cada vez mais estáveis e capazes de gerar mais réplicas similares a si. Inúmeros mistérios da natureza são encarados com menos estupefação se considerarmos a utilização de andaimes para a construção do elemento assombroso. Andaimes são artifícios utilizados durante a construção de edifícios, para facilitar especialmente o acabamento externo de prédios altos, de suas fachadas. Acoplado ao exterior da construção, o andaime permite, por exemplo, a aplicação de revestimentos na parede externa do edifício, façanha quase impossível sem a implementação de tal artifício. A peculiaridade dos andaimes, que os torna dignos de nota e causadores de tal espanto, é o fato de serem retirados de cena depois do uso, tornando o resultado de sua utilização bizarramente inexplicável, desconsiderando-se seu auxílio. Seres vivos se utilizam corriqueiramente de artifícios análogos aos andaimes, necessários durante a autoconstrução da criatura e posteriormente eliminados de onde tiveram sua utilização exigida. Surgem os seres vivos. Tornemos aos replicadores compostos por íons adsorvidos ordenadamente a um grão de argila, já sujeitos aos ditames da replicação e da seleção natural, exatamente quando um deles passa a utilizar e descartar um conjunto de íons utilizados previamente, para, em seu lugar, incorporar outro complexo, que o substitui sobre a superfície do grânulo, usando tal artifício como instrumento para a replicação da criatura, que, por executar tal processo, já pode ser considerada viva. Trata-se de um ser que metaboliza, que resgata compostos do meio para sua utilização como instrumento para a confecção de réplicas. Sujeito à seleção natural, o proto-ser vivo prossegue em sua saga autorreplicativa, gerando inúmeras réplicas, muitas delas imperfeitas e inúteis, algumas imperfeitas e, no entanto, mais hábeis que o progenitor em se replicar, gerando quantidade maior de réplicas que seu predecessor, para povoar o espaço ao redor com replicadores mais eficientes, sujeitos ao mesmo processo de seleção natural,
que continuamente seleciona os mais eficientes no empenho da autorreplicação, gerando criaturas cada vez mais hábeis em tal façanha. E assim, as criaturas se diversificam e povoam o planeta. Parte 5. De um modo ou outro, todos os sistemas vivos se baseiam em válvulas que garantem a manutenção de sua complexidade. A morte de uma criatura consiste na interrupção do funcionamento de tais válvulas, ocasionando a decomposição do corpo, comandada por criaturas empenhadas em complexificar a si mesmas. Válvulas são dispositivos que direcionam fluxos, como as válvulas do coração, que direcionam o fluxo sanguíneo, ou eletrônicas, que direcionam correntes elétricas. O conjunto de válvulas que compõe cada ser vivo direciona e acumula a complexidade do ser. O aumento da complexidade de um ser exige que suas válvulas tenham potência suficiente para sustentar o desnível de complexidade entre ela e o meio. Os seres vivos quase minerais, esboçados na parte 4 dessa série, chegaram a um limite de complexidade cuja transposição exigiu a idealização de um sistema de controle de fluxo extremamente engenhoso, baseado em tecnologia digital. Moléculas de RNA podem funcionar como enzimas, catalisando reações. Catalisadores induzem reações que não ocorreriam ou que seriam raras em sua ausência. Tal potencial atribui utilidade ao RNA por si só, independentemente da existência de estruturas complexas que eventualmente o auxiliem. O surgimento eventual de uma molécula de RNA que acelerasse alguma das reações conducentes à replicação do proto-ser vivo idealizado anteriormente tenderia a favorecer a replicação do ser e, consequentemente, sua própria. Além da autorreplicação, a forma polimérica do RNA propicia a produção de outros polímeros, as proteínas. Essa produção normalmente exige a posse de um aparato auxiliar complexo, sem o qual deve ter sido bastante precária. O resultado da façanha, no entanto, era espantoso. Uma variedade imensa de materiais propícios à construção da infinidade de estruturas que compõem os seres vivos, incluindo ainda a produção de enzimas, catalisadores eficientíssimos capazes de acelerar imensamente as reações que mantêm o funcionamento dos seres, propiciando-lhes também uma precisão inaudita. Desse modo, imediatamente após seu surgimento, o RNA se impôs, por facilitar a replicação dos seres que o possuíam, multiplicando-se ele mesmo desse modo, passando a se apresentar nas mais diversas roupagens compostas pela infinidade de variações possíveis na ordem de apresentação das bases que o constituem. Sutis modificações do RNA conduziram à criação do DNA, molécula engenhosíssima apresentada sob a forma de molde contra molde ensanduichado em 2 fitas poliméricas. Embora fitas duplas portando U em lugar de T sejam definidas como RNA, essa conformação dupla é mais típica do DNA. Os diversos aparatos utilizados pelos seres contemporâneos como auxiliares para a produção de proteínas, comandada pelos ácidos nucleicos, consistiram em capítulos autônomos da história, mas não entrarei em tal detalhamento. Válvulas digitais. Desde meados do século passado, tudo o que cerca o genoma tem recebido uma atenção, a meu ver, exagerada. A intensidade dos holofotes enfocando o tema decorre da gula, da glutoneria desenfreada com que tantos se lançam sobre tudo o que sugere a possibilidade de auferição de lucros. O flagelo CRISPR, por exemplo, essa caixa de Pandora, em conjunção à permissão para a expropriação e posse da vida, constitui uma das mais sérias ameaças aos seres viventes em todo o planeta, mas tem propiciado lucros mirabolantes.
As igrejas fundamentalistas, tão ávidas por combater cânones diversos dos seus, eventualmente cândidos e inofensivos como a teoria da evolução, deveriam ser informadas e instadas a se pronunciar sobre tal pesadelo, apesar de sua notória cegueira para com todos os males lucrativos. Apesar desse pecado originário, o estudo das estruturas que compõem o genoma e seu aparato auxiliar revelou peculiaridades importantes e notáveis. A exclusividade da tecnologia analógica de replicação, utilizada pelos seres primevos anteriores ao surgimento dos ácidos nucleicos, tem seu escopo limitado a criaturas muito simples, consequência da perda de informação inerente às replicações analógicas. O fenômeno pode ser exemplificado com a brincadeira chamada telefone sem fio, na qual uma palavra é passada ao ouvido de uma pessoa, que a replica ao ouvido de outra, e assim sucessivamente, até a última, que a pronuncia em voz alta, propiciando a apreciação da perda de informação durante o percurso. Outra ilustração do fenômeno pode ser obtida fazendo-se sucessivas reprografias, cópias das cópias de uma página qualquer, permitindo que se aprecie a perda de definição da imagem durante o processo. A replicação digital pode ser efetuada de uma maneira muitíssimo mais precisa que a analógica, concentrando-se exclusivamente na replicação da ordem dos tipos que constituem o objeto a ser replicado. Com relação aos seres primevos, exclusivamente analógicos, as imperfeições inerentes a uma mensagem analógica que acabam inutilizando a fabricação de cópias de cópias de cópias incorrem em cada caractere copiado, assim como nos espaços entre eles. Replicações digitais eliminam essa deterioração causada pela transmissão da informação utilizando tipos ou dígitos previamente determinados que não se encontram sujeitos a tal imprecisão. Tendo atingido certo grau de complexidade, a perda de informação inerente a cada réplica acabaria por igualar o ganho de complexidade possível em cada cópia, impedindo maior aumento na complexidade do ser. O ganho de complexidade por geração é função do número de réplicas produzidas, enquanto a perda é proporcional à complexidade existente. O uso de tecnologia digital altera esse equacionamento, propiciando com isso um incremento brutal em tal limite, funcionando assim como uma extraordinária válvula retentora de complexidade. O resultado consistiu no acúmulo de complexidade até níveis fabulosamente superiores aos imagináveis sem o uso de tal ferramental. Parte 6. A origem da reprodução sexual. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Albert Einstein. O desenvolvimento de seres orgânicos baseados em sistemas híbridos analógico-digitais de replicação, decorrente da incorporação de ácidos nucleicos aos mecanismos de reprodução, RNA e DNA, possibilitou um extraordinário aumento na complexidade dos seres, diversificando-os também na mesma medida. Esse processo resultou na formação de seres orgânicos unicelulares similares aos existentes hoje. A explosão de complexidade e diversidade dele resultante, no entanto, acabou chegando a um impasse. Durante um longo período, a vida no planeta permaneceu relativamente estagnada, incapaz de superar determinado limite de complexidade. Minha sugestão é de que a explosão cambriana, fenômeno surpreendente causado pelo surgimento de uma diversidade inaudita de seres mais complexos que os anteriormente existentes e mais diversificados, em certo sentido, que os de hoje, tenha sido detonada pelo surgimento da reprodução sexual, fenômeno estranhíssimo, mas com profundíssimas consequências na vida do planeta, a ponto de elevá-la a um novo patamar, correspondente a um enorme aumento na complexidade dos seres.
A reprodução sexual é um fenômeno tão bizarro que os biólogos contemporâneos não têm tentado nem ao menos imaginar como tal estranheza possa ter surgido, empenhando-se apenas em tentar compreender como seja possível que algo tão despropositado possa ser mantido. Ou seja, a reprodução sexual é tão absurda que a discussão relativa a ela se resume a como ela se mantém, não se tendo pistas de como possa ter surgido. Verdadeiro mistério biológico. O contrassenso. A reprodução sexual consiste em um fenômeno estranhíssimo, um dos mais absurdos processos desenvolvidos pelos seres vivos. Tal estranheza advém de um enorme conjunto de bizarrices paradoxais, aparentemente contrárias ao estilo parcimonioso, simples e direto que caracteriza os desenvolvimentos naturais. Notemos que antes desse processo, a reprodução vinha sendo efetuada, havia éons, de maneiras simples, diretas e econômicas, através da duplicação e divisão da criatura em duas, ou da confecção de minúsculas réplicas do ser, encapsuladas frequentemente em ovos dispersados pelo ambiente. O modo de reprodução sexual consistiu em uma enorme complicação desse último processo, exigindo inúmeras alterações no funcionamento dos seres para redundar em um procedimento drasticamente antieconômico, figurando um brutal contrassenso, ao menos em aparência. Em resumo, seres sexuais foram obrigados a sofrer alterações radicais em todo o seu sistema reprodutivo, tornando-se, em consequência, reprodutivamente dependentes de outros seres, seus parceiros sexuais, para angariar como prêmio a perda de metade de sua capacidade reprodutiva. A referida perda, aliás, embora já significativa na primeira geração, torna-se cada vez mais brutal ao longo delas, dada sua progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, que na 10ª geração resulta em uma perda estrondosa, reduzindo o número de descendentes produzidos sexualmente a 1/1000º do que seriam produzidos normalmente, quero dizer, de modo assexual. Na 20ª geração, a perda atinge 1/1000º, na 30ª, 1/trilionésimo. Trata-se de uma competição extremamente desigual. Parece impossível que a descendência de uma criatura portadora de um modo tão canhestro de reprodução consiga persistir. Mais ainda, se considerarmos todo o desgaste decorrente no empenho em conseguir um parceiro sexual. Assim, mesmo desconsiderando-se a necessidade de implementação de todo o complexo aparato intracelular necessário para a reprodução sexual, como a meiose, e atendo-nos meramente aos entraves aritméticos impostos por tal mecanismo, somos levados a perguntar perplexos: como pôde tal disparate ser implementado? As considerações acima são suficientes para justificar a perplexidade perante esse modo de reprodução e a necessidade de se compreender ao menos como seja possível que um sistema tão absurdo consiga se perpetuar, em vista do inimaginável que parece ser a proposição de qualquer explicação para o fato. Tratei desse tema em 2 vídeos anteriores: o paradoxo da reprodução sexual e a origem parasitária da reprodução sexual, nos quais esmiucei em algum detalhe a maneira como ocorreu o surgimento da reprodução sexual, sendo essa a primeira explicação para o fato, que consiste em um dos maiores saltos evolutivos de toda a história do mundo. Remeto os espectadores para esses 2 vídeos. Parte 7. O modo de reprodução sexual permitiu o desenvolvimento de criaturas que não se empenhavam em se reproduzir o mais rápido possível, atentando mais para a qualidade que para a quantidade da descendência.
O custo para a construção de um elefante, por exemplo, é enorme, equivalente ao da produção de uma infinidade de bactérias. Criaturas assim, extremamente caras, existem porque não competem diretamente com as simples e baratas. Essa complexidade das criaturas sexuais, que as resguarda da competição direta com as outras, acabou gerando uma diversidade sem precedentes, de modo que virtualmente todas as criaturas conhecidas popularmente reproduzem-se sexualmente. Seres assexuais, embora inúmeros, são conhecidos apenas por especialistas. Até pouco tempo, costumava ser difícil tecer concepção diversa da que estabelece a primazia dos indivíduos, compreendidos como criaturas unas, fisicamente interligadas. A disseminação da tecnologia wireless nos habituou a considerar a existência de entidades compostas através de redes sem fios. Além de propiciar o aumento de complexidade dos indivíduos que a praticam, a reprodução sexual estabeleceu conexões entre os indivíduos de cada espécie, compondo redes wireless de criaturas interligadas por um mesmo pool gênico. Foi o aperfeiçoamento de uma dessas redes, consistente no enriquecimento das interações entre os indivíduos, que acabou se transformando na espécie de cornucópia que resultou em um conjunto explosivamente diverso de consequências. Tratava-se da linguagem, uma forma de conexão wireless desenvolvida inicialmente por nossos antepassados. Costumamos considerar a nós mesmos criaturas ímpares, de sagacidade muitíssimo superior a todas as demais. Avaliação decorrente, talvez, de uma autoindulgência exagerada. Individualmente, acho bastante provável que a inteligência dos animais nos supere com certa frequência aqui e ali, apesar de praticarmos a certo número de gerações a seleção de indivíduos inteligentes entre nós. Coletivamente, no entanto, somos inigualáveis graças ao desenvolvimento da linguagem. Essa forma de conexão wireless muitíssimo mais rica que a conexão existente anteriormente entre seres de mesma espécie, estabelecidas pela reprodução sexual. Interação capaz de propiciar fundamentalmente um único tipo de interação. Existem vídeos de animais que demonstram capacidade inventiva estarrecedora, digna de inventores treinados e hábeis, verdadeiros gênios do mundo animal. Quase todas essas invenções mirabolantes, idealizadas por eles, no entanto, perdem-se, esvaem-se com a morte da criatura. Nossas invenções, no entanto, podem ser retidas por válvulas decorrentes do uso da linguagem. Novidades em geral, invenções de todos os tipos podem, por meio de linguagem, ser ensinadas a outras pessoas, difundidas desse modo entre muitos, e assim imortalizadas e acrescidas umas a outras. O resultado de tudo aquilo que é retido por válvulas linguísticas é chamado cultura. A linguagem transforma as comunidades linguísticas, os falantes de uma mesma língua, em uma rede análoga a um cérebro gigante. Comunidades equivalentes e diversas conectam-se através de traduções e de falantes bilíngues, compondo a imensa rede humana. Embora a linguagem tenha sido criada para conectar indivíduos, sendo essa a sua função mais laureada, a linguagem tem outras aplicações. Uma gigantesca consequência da linguagem foi a criação de todo o mundo institucional, simbólico, para o qual nossas atenções são hoje mais dirigidas que para o mundo material anterior à linguagem. Coisas, entre aspas, como dinheiro, países e empresas, possuem uma existência apenas simbólica e não teriam sentido sem a linguagem. Outra aplicação tão ou mais significativa da linguagem decorre de seu potencial para estruturar nossos pensamentos. Acredito que o papel original da linguagem
tenha sido o de ornamento sexual, acabando por ganhar, posteriormente, as funções de comunicação, estruturação de pensamento e construção de mundos. Atarrachados a concepções centradas na primazia dos indivíduos, temos dificuldade de conceber outra visão, que não a de nossos ancestrais, iniciando o desenvolvimento da linguagem, produto da coletividade humana. Contudo, sob ponto de vista alternativo, a linguagem surge como uma espécie de parasita originado em nossa mente. E se é certo que podemos conceber a coletividade humana desenvolvendo a linguagem a partir de certo período, também podemos descrever o entrelaçamento das mentes à maneira dos zumbis. Sob esse modo de ver, fomos escravizados pela linguagem, transformados em zumbis por ela. Comandados pela linguagem, essa eficientíssima válvula de retenção de complexidade, passamos a tecer o salto evolutivo seguinte. Parte 8. A linguagem favoreceu a criação e diversificação dos artefatos, transformando nossos antepassados em artesãos capazes de compartilhar sua perícia com seus filhos e outros capazes de aprender e, eventualmente, aperfeiçoar as técnicas aprendidas. Os acessórios confeccionados por eles, com palha, madeira, ossos, plumas, peles e materiais orgânicos em geral, perderam-se no tempo, restando apenas os de pedra, mais duráveis, e por essa razão, presentes em estudos arqueológicos, peculiaridade que rendeu ao período pré-histórico a designação Idade da Pedra. Costumamos imaginar os trogloditas, os ancestrais humanos viventes nessa época, trajando peles de animais, imposição decorrente da pudicícia vigente na Europa do século XIX, quando a arqueologia passou a ser difundida. Essa foto, tirada na gélida Terra do Fogo, extremo sul da Argentina, no início do século XX, ilustra bem os trajes utilizados por humanos durante a maior parte de nossa existência. Diretrizes pudendas de mesma estirpe reduziram drasticamente as considerações relativas à sexualidade em quase todos os campos do conhecimento, na Europa regida pela cristandade, quando do surgimento e consolidação das ciências. A biologia evolutiva, por exemplo, padece de fortes sequelas advindas de tais pudores, que impedem a compreensão de fenômenos tão fundamentais para a compreensão biológica quanto a formação de novas espécies, fenômeno decorrente da seleção sexual. Do ponto de vista das pessoas que viveram durante centenas de milhares de anos, os principais artefatos, aqueles que exigiam maior atenção e tempo para sua confecção, eram os enfeites, e não os supostos machados que compõem a representação usual dos trogloditas. Atualmente, enfeitamos-nos mais com carros, telefones e outros símbolos de status que com joias, e não nos empenhamos tanto, diretamente, na produção de adornos, mas indiretamente, comprando-os com dinheiro recebido em paga por nosso tempo. Fatos que, de certo modo, obnubilam a importância que os indivíduos de nossa espécie atribuímos aos adornos sexuais. Sim, ainda que por afetação o neguemos, enfeitamo-nos para atrair parceiros sexuais e gastamos enorme parcela de nossas vidas em tal empenho. Somos uns pavões. Foram os colares, brincos e demais atavios que esculpiram nossas mãos, hoje possuidoras de dedos longos, delgados, hábeis e mais frágeis que os de nossos antepassados distantes. Artesãos habilidosos podiam usar seus talentos na confecção de enfeites utilizados para atrair a cobiça de belas jovens, reproduzindo-se mais que indivíduos fortes, mas inábeis. E assim, um de nossos principais adornos sexuais, a linguagem, conduziu à produção e diversificação da infinidade de outros enfeites. O fenótipo estendido.
Costumamos descrever os fatos através de pontos de vista que estabelecem um sujeito da ação, seu agente, e um objeto que recebe a ação passivamente. Nossa gramática consagra esse ponto de vista definindo uma voz passiva capaz de descrever certo reverso. Assim, podemos dizer: o sujeito fez o objeto, ou o objeto foi feito pelo sujeito. E ambas as expressões significam o mesmo. O interessantíssimo conceito de fenótipo estendido, desenvolvido por Richard Dawkins, sugere que a passividade do objeto, nos inúmeros casos onde ocorre a replicação, decorra mais de certo hábito preconcebido que da realidade do evento. A concepção explica inúmeros comportamentos inadequados e despropositados efetuados por criaturas descritas por ele como estando sob o controle de parasitas. Em tais casos, de um modo ou outro, os parasitas induziram seus hospedeiros a efetuar um comportamento absurdo que teria por finalidade a replicação do parasita. Note que uma linhagem de parasitas que de algum modo consiga induzir seus hospedeiros a se comportar de uma forma que favoreça a replicação do parasita tende a se perpetuar, sendo essa a razão que explica o frequente surgimento de ações desse tipo. Desse modo, um vírus, por exemplo, vírus são criaturas inertes, minúsculos fragmentos de cristais. Um vírus pode, de algum modo, induzir seu hospedeiro a espirrar, aspergindo cópias do cristal parasita sobre outros potenciais hospedeiros, que acabam por contrair o vírus, sendo levados a repetir e eternizar o ciclo. Assim, mesmo constituindo-se em cristais inertes, os vírus podem agir, induzindo seus hospedeiros a perpetuá-los. A análise anterior, aplicada aos artefatos, pode ser transposta muito diretamente aos símbolos imateriais que compõem nosso mundo. Nossa linguagem usual já permite que nos refiramos a desejos de instituições e não causa estranheza sermos informados que determinada empresa deseja algo. Atualmente, a maior parte do consumo de energia efetuado pela humanidade é direcionada para a replicação de tudo isso, artefatos materiais e informação simbólica. Não para a nossa replicação, o que demonstra o poder de tais criaturas, que hoje controlam o mundo. Somos em muito mais alto grau marionetes nas mãos de tais seres que eles nas nossas. A sabedoria encerrada na expressão "o poder corrompe" decorre do controle efetuado pela infinidade de replicadores sobre as pessoas, especialmente as que ousam se aproximar demasiadamente dos grandes fluxos de poder. O poder dos replicadores nos seduz, encanta e escraviza. Um artefato especial: os computadores. Enquanto os artefatos usuais, como os bombons, se replicam de maneira análoga à dos vírus, indiretamente, tanto o hardware quanto, ainda mais especialmente, o software dos computadores estão em vias de adquirir a capacidade de replicação autônoma. A emergência iminente de uma inteligência artificial capaz de replicar-se de maneira aperfeiçoada consistirá em um salto evolutivo sem precedentes. Espera-se para breve o surgimento de algo tão estrondoso que as tentativas de descrever o fenômeno parecerão dar a ele um indisfarçável cunho místico. Epílogo. Estamos na iminência de gerar uma criatura inegavelmente inteligente. Evento que constituirá um marco estrondoso na história do mundo. Alan Turing, tido como pai da computação, estabeleceu que um autômato capaz de conversar conosco,
sem que pudéssemos descobrir tratar-se ou não de uma pessoa, deveria ser considerado inteligente. Mas por que tal criatura deixaria de nos achar chatíssimos, abominavelmente enfadonhos? Não seria tal consideração razão suficiente para esperar que ela não demonstrasse empenho em tais contatos? Que estímulo teria uma inteligência artificial para compartilhar nossos contextozinhos fúteis e se fingir de humana? É a falta de contexto que entrega a tal criatura, impedindo a que consiga se fingir de humana e revelando-a assim enquanto máquina. Em maio de 1997, a IBM ludibriou o mundo anunciando a vitória de Deep Blue sobre o então campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. A farsa disparou um estrondoso aumento no valor das ações da empresa, embora a façanha de bater o campeão tenha sido conseguida por um time de grandes mestres reforçado pela máquina, fato nunca admitido pelos pilantras. Poucos anos depois, de qualquer modo, os programas de xadrez superaram a capacidade humana no jogo, habilidade que poderia ser vista como demonstração de inteligência. Mais recentemente, AlphaZero, uma mente artificial desenhada para aprendizados gerais, poucas horas depois de ter aprendido as regras do xadrez, venceu magistralmente o melhor programa de computador anteriormente existente nesse jogo, revelando um espírito tão altamente inovador que revolucionou a teoria do xadrez. Diferentes facetas daquilo que chamamos inteligência podem ser demonstradas de maneiras diversas. Podemos encontrá-las, por exemplo, em programas tradutores de línguas ou corretores de gramática. Uma dessas facetas se revelará na capacidade de autoaperfeiçoamento. Quando um software for capaz de gerar um outro software mais aperfeiçoado que ele mesmo, capaz de gerar outro software ainda mais aperfeiçoado, resultante em uma sequência de aperfeiçoamentos cada vez mais rápidos, teremos disparado um evento que transcorrerá em um patamar evolutivo muito superior ao da seleção natural. A ocorrência consistirá, obviamente, em um passo meta-evolutivo, em um salto de um patamar evolutivo onde as novidades transcorrem ao acaso, para outro no qual as inovações decorrem de planejamento. Os resultados avassaladores resultantes de tal dinâmica podem ser vislumbrados apenas muito nebulosamente, dada a velocidade espantosa com que se distanciarão de tudo que nos seja familiar. Nas cenas a seguir, tentarei esboçar umas visões de tal fato. Costumamos imaginar impensadamente que nos situamos, toda a humanidade, em um ponto próximo de uma inteligência máxima, consideração pueril. A primeira inteligência artificial, engendrada com a capacidade de gerar uma outra inteligência artificial mais aperfeiçoada que ela própria, olhará para nós como se fôssemos criancinhas muito novas, dada a disparidade entre sua concepção de mundo e a nossa. Seus sucedâneos gerados por ela de maneira aperfeiçoada farão o mesmo em relação a ela, tomando-a por criaturinha infantil. Não há limites em tal escala, de modo que sucessivas gerações de criaturas superarão o entendimento de seus ancestrais da mesma maneira avassaladora com que serão superadas por seus descendentes. Sucessão que transcorrerá cada vez mais rapidamente, até que aos nossos olhos uma série brutal de eventos evolutivos aconteça em um único momento. Ocorrência denominada impropriamente singularidade. Melhor teria sido ponto de acumulação ou divergência. No instante seguinte, todo conhecimento passível de entendimento por parte da humanidade estará à nossa mão, de maneira análoga à que encontramos quando temos à disposição excelentes professores e livros.
Os fluxos brutais de informação que comporão os pensamentos de tais criaturas estarão para os nossos pensamentos como o fluxo do rio Amazonas em comparação com o fio d'água a escoar de uma torneira. Acreditar que fluxos tão imensos transcorrerão linearmente, palavra após palavra, como nossos pensamentos, parece ingenuidade demasiada ou falta de imaginação atroz. Muito mais provável será que fluxos tão brutais acabem compondo um sucedâneo para a linguagem, uma hiperlinguagem tão absurdamente distante de nossa possibilidade de compreensão quanto nossa linguagem para um tamanduá. O ponto de acumulação resultará em uma divergência matemática, em uma atualização do infinito que transbordará da matemática passível de construção a partir de nossa linguagem para o sucedâneo hipermatemático formulado na hiperlinguagem vindoura.